Bom dia, Marabá. Chegamos com o nosso podcast, Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Hoje, 31 de maio, nosso último dia de maio, finalizando. E neste sábado, estamos recebendo aqui a presença, a convite da direção do programa, Dr. Rodrigo Botelho, presidente da subseção da OAB Marabá. A OAB que presta um serviço para a comunidade muito importante, além da defesa da classe dos advogados, doutor Rodrigo. E é importante as ações da OAB nesse sentido, tanto da proteção à sociedade também, o Estado de Direito e também a classe dos advogados. Por isso mesmo nos convidamos o senhor aqui para participar hoje desse bate-papo. E aproveitando a oportunidade hoje, nesse sabadão, doutor Rodrigo, é uma pergunta básica que a gente pode fazer para qualquer presidente das subseções da OAB. Qual o papel da OAB junto à sociedade? Seja bem-vindo ao nosso programa. Ô, Vitor, muito obrigado. Sabadou, obrigado pelo convite, obrigado Adeus, ao time. Maio. Adeus, Maio. Fechando aí com chave de ouro, literalmente. E aí na TV Vitória, minha estreia aqui também. Muito obrigado a todo o time da TV Vitória. A imprensa é fundamental na história da OAB. É, sempre, parceira. Sempre que puder, chame a gente, chame nosso time, que a gente vai se fazer presente aqui também. Temos muito a conversar. Papel da OAB, estruturalmente na Constituição, de indispensabilidade à justiça. Então, nós administramos o sistema de direito junto com outras instituições, de cunho fiscalizatório, de cunho de defesa da democracia, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário no geral, o controle da sociedade, para a gente prevenir danos, conflitos, para a gente solucionar os nossos problemas de maneira mais rápida, de maneira mais econômica, de maneira menos burocrática. E esse é o nosso desafio hoje, né? Nós estamos aí, uma instituição com 93 anos agora esse ano. Marabá, no último mês de novembro, completou 40 anos de OAB Subseção de Marabá. Olha, uma história, né? Marabá, uma história que a gente se orgulha muito. Nós somos vizinhos aqui, né? Do estúdio. Estamos aqui na Nova Marabá. Quando eu convidei, eu falei, rapaz, somos vizinhos. Recentemente, estruturamos aqui um coworking também na cidade, na Avenida Tocantins. Estamos aí com o sonho de fazer a OAB de Jacundá agora, porque a gente acha que a descentralização administrativa da OAB no âmbito geral, ela nos ajuda a sociedade. Então, Jacundá merece ali uma estrutura da OAB, estamos lutando muito para isso. Recentemente fizemos uma OAB de São Geraldo do Araguaia. Então, agora você está vendo a nossa participação na sociedade aqui na nossa região, né? Então, o curso de Direito ele é muito concorrido hoje, não só para os estudantes aqui da cidade, mas no âmbito geral, tanto da Unifesp quanto das universidades privadas. E a gente está ativamente nisso, né? Participa um pouquinho de tudo, tenta organizar uma produção de conteúdo para melhorar essa distância, né? Lembrando sempre geograficamente dos nossos desafios. A gente funciona numa região em que está um pouco distante do centro econômico do Brasil, ali onde ficam os grandes centros jurídicos de discussão. Estamos numa região também que não é a capital do estado, então acabamos que temos alguns desafios também a suplantar. E acho que a gente tem realmente evoluído estruturalmente de provocar isso, né? De chamar mais pessoas, de se fazer mais presentes nas discussões, de ganhar uma importância natural, eu diria, com certeza, construtiva na sociedade, né? As pessoas gostam de falar com a gente e isso é muito legal. E Marabá, eu acho que Marabá e Tucuruí são dois municípios que têm o curso de Direito, né? E tem que formar os profissionais para atuar em tantos municípios que tem aqui na região sudeste do estado. É também uma grande missão, né? Um desafio. Um grande desafio. A gente tem no curso do Direito uma evolução social, porque estudar a ciência humana ela traz isso, essa transição de temas na sociedade. A gente consegue falar tanto de normas constitucionais básicas, assim, com as câmaras municipais, com as prefeituras, com os conselhos das cidades, como efetivamente implicar o desenvolvimento da cidadania, dos seus direitos, das suas obrigações, dos limites de que você pode exercer, tanto no meio presencial quanto no digital, Vitor, que é hoje um grande desafio. Então, organizar uma rede de educação e o exame de ordem é um grande objetivo no final dessa graduação. Vamos ter uma analogia hoje de que você pensa no curso de graduação em Direito
Você entra no curso de graduação, você começa... quem vai fazer concurso público, carreira jurídica, aquela coisa. Mas, efetivamente, você termina o curso e você vai fazer quando o seu exame de ordem, né? É um marco na vida das pessoas que estão estudando. Verdade. É um marco de... Por mais que você, em algum momento, não, eu vou fazer outro concurso público, vou fazer outro processo seletivo de qualquer natureza, não desmerecendo as outras profissões, que são nossas parceiras aqui, mas nós somos militantes, né? Nós fazemos nosso, então dá orgulho do exame de ordem, dá orgulho da OAB, dá orgulho dessa importância social. Temos muita coisa a discutir para melhorar, mas esse processo de melhoria tem a nossa participação, isso é fundamental. E mais cedo ou mais tarde, toda a sociedade precisa de um advogado, né? Sem dúvida. Substancialmente precisa do trabalho, da formação do advogado para, na verdade, trabalhar os seus direitos. Inclusive, uma pergunta, doutor Rodrigo. Quando uma pessoa pode procurar a subseção, né? Perfeito. A OAB ela é uma entidade que defende o setor da advocacia privada e também da advocacia pública que, por meio de concurso público, enfim, de contratos de seleção também, de nomeação, são exercendo o seu mistério, suas profissões liberais, enfim. Temos na sociedade a disposição da Defensoria Pública para atender os hipossuficientes, que são as pessoas que têm precariedade econômica, basicamente, uma precariedade de direitos sociais. Então, esse trabalho mais de pronto atendimento é a Defensoria Pública que faz. Mas o nosso trabalho, como a Constituição fala, ele é um trabalho de indispensabilidade. Então, nós funcionamos, em grande parte, nas contratações privadas, nas consultorias. Então, nós participamos de debates formais, de conselhos do direito de defesa das mulheres, do meio ambiente, saúde, educação, enfim, de um controle da sociedade sobre os seus direitos, sobre suas metas, sobre possíveis violações do que possa acontecer. E também nós temos uma atuação de prevenção de possíveis violações, tanto contra nós, então, por exemplo, de clientes contra nós ou de outros representantes institucionais contra nós nesse exercício do direito de defesa amplo e contraditório da sociedade. São direitos de fundamento na nossa relação, né? Tá no artigo 5º, a pessoa achar que está sendo, a lei está sendo contra ela mesmo, aí ela pode também se achar no direito de sua defesa. Com certeza. É fundamento nosso, né? O artigo 5º, ele nos dá esse direito amplo, contraditório. Então, a democracia é dessa maneira, né? As pessoas têm a presunção da inocência e esse direito de contraditório. Então, nós funcionamos nessa parte e também nós punimos profissionais que possam ser, naquele momento, violadores do nosso estatuto, da advocacia, dos nossos códigos de ética, do nosso regulamento geral. É uma coisa que, logicamente, eu não quero que aconteça, mas variavelmente... Exatamente, né? Mas em qualquer organização profissional acontece, né? Você vai ter bolsões, grupos ou partes de atitudes em que possam ou cometer erros e lesar direitos ou dolosamente realmente incorrer em práticas que não são aceitáveis pela legislação. E nós temos um tribunal de ética e disciplina para isso, uma organização nacional, né? Nós temos penalizações específicas, obviamente que sempre no intuito de melhorar isso, melhorar a nossa estrutura, dar à sociedade essa seriedade de confiança. Confiança, né? É o nome que eu ia falar. Ter a caracterização, Vitor, de que nós somos multiplicadores de proposições, sabe? De positividades, de estudo, de conhecimento. Hoje muita gente é hater, muita gente participa ativamente de uma criminalização ou de práticas de ódio, tanto em rede social quanto em ambientes presenciais, e que não ajudam a construir as diferenças que nós, porventura, tenhamos, os caracteres e possibilidades de conciliação, o desenvolvimento efetivamente da nossa profissão e da nossa legislação. Então, a gente adota realmente uma postura de participar, de se colocar à frente, de vanguarda, de liderança e de efetivo diálogo, sabe? Organizado. O advogado é uma peça fundamental, né? Justamente para atender a questão do respeito à Constituição, o direito da outra pessoa e a defesa também da outra pessoa. Quando a pessoa se sente, logicamente, com a sua defesa
um pouco que ofendida, é necessária a procura de um advogado, um bom advogado, né, para que trabalhe essa questão. Nós estamos vendo aí cada vez mais o trabalho do advogado sendo necessário frente a tantas situações que estão acontecendo hoje no país. Necessário, nós somos o elo de segurança. A OAB é uma das instituições historicamente mais bem avaliadas da nossa história. Em várias outras pesquisas qualitativas e de quantidade de atuação, nós somos citados em primeiro lugar. Isso não vem do nada. Isso vem de uma construção de muita seriedade, de realmente de um respeito. E nós temos aqui uma multiplicidade de escola dentro da OAB, né? Então, nós temos uma escola superior da advocacia, nós multiplicamos cursos tanto no ambiente digital, nós temos projetos de OAB tanto na escola do municipal aqui, da Câmara Municipal, na Elmar, quanto em rede pública municipal, para que esse processo educacional seja um processo de evolução de todos nós, né? Não só na nossa profissão, mas de conhecimento geral da sociedade. Imagina você falar da Constituição, de uma norma técnica juridiquês ali, aquela norma mais rebuscada, um texto mais difícil, e você chegar na escola hoje aqui em Marabá, as nossas crianças, os nossos adolescentes serem instruídos de uma linguagem mais fácil, de uma linguagem mais acessível, de uma linguagem que mostra direitos dentro de casa, do relacionamento do trabalho dentro de casa, do relacionamento de políticas do seu quarteirão, tudo onde envolve você mora. direito, né? Exatamente. Então, assim, é uma espécie, Vitor, de economia do cuidado, né? Você cuida das pessoas, trabalha com elas dentro do seu ambiente residencial. A gente leva essa capacitação para que desde essa primeira base, né, medidas de bullying sejam atenuadas. A gente está vendo aí crimes virtuais em evolução, né? A advocacia está sendo vítima de estelionato virtual, usam nossas fotos para aplicar golpes. Recentemente, na nossa cidade, o delegado Vinícius agora recentemente comandou uma operação em que adolescentes estavam incentivando outros por meio de plataformas digitais a automutilação, a pedofilia. Então, toda essa rede, ela prioritariamente vem dessa capacitação, vem do ambiente também residencial, na escola, no desenvolvimento de direito da sociedade, porque se a gente estudar isso só quando for adulto, a chance, né, de termos traumas anteriores e de violação de pessoas é muito grande. Além disso, doutor Rodrigo, tem a situação também do falso advogado, né? Como é que a sociedade hoje pode se proteger? Qual é a recomendação, a orientação, se proteger do falso advogado, que nós estamos vendo no Brasil todo um grande prejuízo, muitas pessoas passando por essa situação. Como é que ela pode se proteger? Primeira coisa, toda vez que receber uma mensagem de aplicativo de mensagem, tem que fazer a verificação com o seu advogado, sua advogada. Isso é o primeiro de tudo, né? Fale com o seu advogado, de preferência presencialmente. Ah, não dá para ser presencialmente? Fale por videochamada, de preferência. Porque o áudio, esses estelionatários, eles estão se aperfeiçoando, que eles também simulam nossas vozes. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui falando contigo. O cara me grava. Eu já tive vários clientes meus que foram vítimas de tentativa. A de voz, tem um aplicativo, né, da voz. Exatamente. E aí, eu já tive clientes meus que também foram vítimas do golpe, efetivamente, não só da tentativa. Isso, para nós, para eles, é uma frustração, né? Generalizada. A gente, enquanto sistema de justiça, está falhando. Né? Não é, se você pensa, a fé das pessoas no sistema de resolução pacífica dos conflitos dela no Estado está sendo violada de forma clara. Eles pegam nossas fotos, pegam os slogans dos tribunais, os logos, fazem alvarás, formulam documentos e não acontece nada. Né? Nós temos uma dificuldade assim, qualquer pessoa pode fazer um cadastro em aplicativos de manipulação virtual, ou de edição de vídeo, ou de edição de voz, sair falando, ter acesso ao processo das pessoas. Então, assim, no país da Lei Geral de Proteção de Dados, os dados não são protegidos efetivamente, né? Se você for ver a legislação geral de proteção de dados, ela tem uma contradição direta com essa publicidade de processos. Então, a gente tem que se decidir enquanto nação. Ou a gente publica dados das pessoas, ou a gente protege dados das pessoas. Eu acho que chegou esse momento. A gente precisa rediscutir esse sistema de publicidade, não no sentido de esconder práticas porventuras violadoras, porque o sentido da transparência, da publicidade, é proteger a sociedade. E tem esse caráter. Mas agora é um novo momento.
um momento em que a gente, enquanto política pública de proteção das pessoas, não consegue uma efetividade para coibir práticas no crime virtuais. Então a gente precisa mudar as coisas. Precisamos criar núcleos de defesa de tecnologia, precisamos rediscutir esse sistema de direitos que dá amplo acesso a práticas de dados de solução de processos, porque, Vitor, a gente não aguenta mais. Né? O Estado não tem a mesma velocidade em que um estelionatário que, por exemplo, para criar um e-mail, ele pega foto de qualquer pessoa, bota uma letra X no perfil e sai fazendo isso. É um controle generalizado. Você, para ter práticas de fraude no mundo virtual, você basta querer. Você não precisa botar seu CPF, você não precisa botar seu rosto em imagem nenhuma, você não precisa ter cadastro de segurança dupla, tripla, quádrupla verificação de nada. A gente tem aí uma ausência de regulação de concessão de chips de telefonia, que é um negócio absurdo. Nós temos mais chip de telefone do que gente aqui no nosso país. Muito, né? muito. Então isso assim, existe uma política pública que precisa ser reformada e rápida. Os PROCONs do município, os PROCONs do Estado precisam dar importância a isso. Né? O Ministério Público, as instituições de fiscalização vinculadas ao direito do consumidor precisam dar... Porque nós, da advocacia privada, estamos chamando a atenção, estamos produzindo conteúdo. Nós estamos levando golpe. A sociedade está levando golpe. Nós estamos fazendo boletim de ocorrência. Nós estamos mandando para as forças policiais e-mails. Aí algumas investigações estão acontecendo. Mas a gente vê ainda muito tímido, né? De um movimento de crime que é nacional, que passa assim no Jornal Nacional, que todo dia eu recebo. Aqui não tem um dia que aqui em Marabá não tem essa prática. Não tem um dia. Todo dia isso. E ninguém foi preso. E já tem tempo. Com relação ao acesso de dados, doutor Rodrigo, a questão do Jus Brasil também não facilita isso? Demais, demais. Por que facilita? O Jus Brasil é uma plataforma de pesquisa, ou plataformas que aperfeiçoamento de inteligência artificial, que todos nós utilizamos, e ele legalmente, se tu fores analisar, ele legalmente não tem corrido, porque os processos são públicos, ele tem lá uma forma eletrônica de organização facilita desses dados, e aí nós usamos muito também o Jus Brasil para modelos, para pesquisa de decisões judiciais, jurisprudências, para fazer o nosso trabalho efetivamente, mas agora a gente viu que essas ferramentas elas estão sendo utilizadas como arma de crime. Você vê o site da FAPESPA, que é a Fundação Amazônia de Pesquisa do Estado do Pará, para o público entender uma analogia assim, em alguma parte com IBGE, porque tem também estudos estatísticos, qualitativos. O crime de furto virtual, de estelionato virtual, hoje ele explodiu. Né, um percentual. E assim, Marabá não tem uma delegacia de crime virtual. A gente está aí com os nossos parceiros. Já ia trazer essa delegacia para cá agora. E assim, a gente é amigo das forças policiais, estamos aqui fazendo trabalho em conjunto com as investigações, nós fornecemos dados, eles nos recebem muito bem, mas sim, eu estou falando de estrutura, né, de pessoas formadas com isso. Já para encerrar esse assunto que eu falo muito sobre isso, eu estava na faculdade de Carajás esses dias. É importante. Eu sou professor de lá. O que eu fiz? Passou no Professor Repórter da semana passada um programa sobre crime virtual. Os adolescentes, infância, adolescentes, desenvolveram uma rede de trabalho infantil, já começa a ilegalidade por aí, por meio de plataformas digitais que usam jogos, por exemplo, Roblox, ou outra plataforma de edição que é o Discord, e incentivam as pessoas a fazer essas práticas de automutilação, que são exatamente os casos que um das pessoas foram presas aqui em Marabá. Essa semana. Né? Então, teve caso lá que um morador de rua foi incendiado, teve outro caso lá que uma criança de 10 anos ela estava participando de uma rede também de multiplicação de fotos, nudes de outros. Então, assim, e ganha dinheiro para isso, né? Então, monetiza esse tipo de absurdo. Qual é a responsabilidade civil dessas plataformas? É um libera geral, assim, o Discord ele pode tudo, ele bota aqueles textão lá que ninguém lê também e pronto assim, não tem responsabilidade de nada. Qual é o ponto de fiscalização que tem dessas plataformas? Sim, a gente pode ter na nossa casa, filho, primo, irmão, irmã, tal, parentes, amigos, crianças, né?
que são vulneráveis a isso, né? Que tem muito mais facilidade que nós dois, por exemplo, assim, de Pra ter manusear isso. Basta falar mesmo, né? Você não precisa nem tanto escrever. Então, assim, é assustador essa desregulamentação da internet mesmo. E virou, ao invés de ser um ambiente de democracia, de discussão de ideia, virou um ambiente de violação de direito, de crime, de prática de ódio, é um negócio impressionante. Nós precisamos andar com isso, né? A gente precisa criar um grupo sério de trabalho para isso. Trabalhar a questão, inclusive, eles focam no determinado público-alvo, trabalham toda aquela estrutura para atingir eles. Com certeza, são os mais vulneráveis. Imagina assim, uma pessoa que tem vulnerabilidade de idade, vulnerabilidade econômica social, vulnerabilidade de estrutura familiar, ou que tenha traumas assim de violência também, às vezes no ambiente residencial. A pessoa, ela se espelha em atitudes da outra nessas plataformas. Ela se identifica, ela pertence, né? Por que uma pessoa se automutila e grava isso e outras também fazem a mesma coisa? Por conta dessa comunicação de empatia, por mais que possa ser um absurdo. A pessoa está se queimando, a outra também. Mas esse é o espelhamento da comunicação. Ela passa a ter uma empatia de grupo que ela não tem em outros grupos na sociedade. Entendeu? Então isso, a neurociência, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, a gente precisa educacionalmente organizar essas temáticas junto com o direito e exigir do Estado providência. Né? A gente tem ali realmente um caso de alarme total e a gente vê ainda muito pouca gente discutindo isso. Né? E é necessário, ainda mais nos dias de hoje, né? Regulação, rigidez, fiscalização, enfim, trabalho em cima disso. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos para o nosso segundo bloco do Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Não sai daí. O Dia das Mães está chegando e a Ohana Prata 925 tem a coleção perfeita para você surpreender a sua mãe. A nossa nova linha traz peças exclusivas, feita com prata de alta qualidade que vão iluminar o sorriso dela. De brincos delicados a colares deslumbrantes, cada ideia é pensado com carinho para celebrar esse amor incondicional. Faça sua mãe feliz com um presente da loja Ohana Pratas 925. Alimentos Finotrato são sinônimos de nutrição de alta qualidade e segurança para os pets. Finotrato Nature é um alimento super premium, desenvolvido por especialistas em nutrição de cães e gatos, possuindo todos os nutrientes e atendendo os requisitos necessários para promover mais saúde e longevidade aos cães. Zero adição de antioxidantes artificiais, corantes e ingredientes transgênicos. Finotrato Nature. Em 2025, faremos história. Aqui, cada passo é superação. O desafio está lançado. Você aceita? Corrida Sabor do Pará, 40 anos da distribuidora Tocantins. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. A educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos um ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Todo mundo tem uma história com a Ortobon. Na infância, o colchão vira brincadeira. Na adolescência, é onde a gente sonha. Na vida adulta, o descanso depois de um dia corrido. E mais tarde, o lugar de contar histórias para os netos. A Ortobon está em todas as fases da sua vida, cuidando do seu sono e dos seus sonhos.
Ortobon para a vida inteira. O conforto que você merece em todas as fases da sua vida. Voltamos para o nosso segundo bloco do Pode Ver o podcast da TV Vitória, aqui no canal 22.1, recebendo hoje, olha, a visita ilustre do Dr. Rodrigo Botelho, presidente da subseção OAB em Marabá. Muitos assuntos sendo discutidos hoje, e importante para a sociedade, que tem um papel importante em relação ao OAB, sociedade, direitos do cidadão, manutenção da Constituição, da democracia do nosso país. E eu acompanhei particularmente alguns amigos, né, que finalizaram o curso de Direito, doutor Rodrigo, e que receberam lá a carteira da OAB, todo aquele, os direitos, né, com relação ao novo advogado. E como é que é esse acolhimento para o novo advogado? Qual a estrutura que ele vai ter na OAB para entrar nesse universo do direito da advocacia? Legal. Mandar um abraço para a nossa comissão da Jovem Advocacia, Luciana, Abraão, todo o time. Um abraço, meus amigos. Vocês fantásticos, né? A gente está agora na segunda geração dessa COJAD, então, quer dizer, você vem já fazendo um outro ciclo, porque a galera que era jovem advogada já não está mais tão jovem, né? E aí é isso mesmo, né? Como eu também já fui da COJAD, então nós estamos ali no período dessa maturidade, e é sensacional, porque, assim, Vitor, o que eu tenho de compreensão institucional que é nossa obrigação na gestão? É tornar a OAB acessível. Acessível na informação, acessível na participação da pessoa. A pessoa tem que estar à vontade lá, né? Então, eu não posso burocratizar o acesso, principalmente hoje nessa rede de velocidade de informações. E eu acho que a gente tem conseguido isso, sabe? A existência de iniciativas maravilhosas por meio dessa comissão, por meio desse engajamento, por meio da quantidade de novos profissionais. A gente tem uma revolução aqui na nossa região histórica, né? Então, se você for ver de 10 anos para cá, nós temos 4 cursos de direito novos, com vários deles já formados, muitos deles foram meus alunos aí na rede de ensino. E estruturalmente, nós temos um coworking, né? Hoje que o advogado ele precisa só pagar sua anuidade. Ele já entra na profissão pagando metade da anuidade. Então, esses primeiros 5 anos, ele já recebe uma compensação financeira. Enquanto eu pago uma anuidade cheia, quem tem 5 anos para cima de registro, a pessoa que entra na OAB, ela paga metade. Então, a cada ano vai subindo um pouquinho. Quando ela passa todos os 5 anos, ela deixa para nós de ser o advogado em início de carreira, que é o que popularmente a gente conhece como jovem advogado. Sim, deixa essa... Mas esses primeiros 5 anos a gente subsidia a anuidade, uma parte. No momento da entrega da carteira, nós temos um fornecimento de um projeto de meu primeiro token, que é um projeto nosso, há poucos anos atrás implementado, que é justamente esse incentivo da assinatura, do peticionamento, a simbologia, também uma economia financeira, porque a gente ajuda ali naquele momento. Nós temos a Comissão da Jovem Advocacia totalmente aberta para inscrição. Desde o primeiro momento, o advogado, você tem a prerrogativa de participar da nossa comissão. A nossa comissão não há barreiras do presidente nomear. Só as comissões temáticas de trabalho? Comissões temáticas de trabalho. O importante é não deixar o advogado sozinho. Exatamente. Né? Essa abertura, essa acessibilidade é fundamental. Ele tem que, por mais que ele, às vezes ele conhece todo mundo, às vezes ele conhece um grupo, aí faz mais facilidade, né? Sim. Só que tem pessoas que não conhecem ninguém. E aí, qual é o meu objetivo na comissão? É integrá-la, é conhecer as pessoas, fazer uma rotina de reuniões, fazer um happy hour, trazer ele para essa humanização entre todos nós, porque a nossa realidade é muito caótica, né? A gente cuida de conflitos, a gente cuida de embates. Às vezes, esses embates eles superam a rede da razão e a profissional, e eles vão para a esfera pessoal, e a gente tem que ter essa consciência de que nós tratamos de ambientes de tensão. Então, se eu ainda transformar a sede nesse ambiente, então eu acho que a gente evoluiu nessa situação de abertura. Então, hoje a COJAD faz falas nos nossos eventos, faz eventos só dela, produz conteúdo.
tem mais segurança para produzir conteúdo. Então, você vê na Cojade, você tem um conteúdo interativo que eles fazem curso digital para PJE, Processo Judicial Eletrônico, fazem curso judicial para PJE-CAL, que eles ensinam como é que faz cadastro no site da SEAP para fazer um atendimento no sistema prisional. Então, eles mesmos vão criando cartilhas de conhecimento e vão, acima de tudo, melhorando entre si, né? A gente mandou a Luciana agora, que é a nossa presidenta, lá para os encontros nacionais em Belém, mandou para o encontro estadual em Altamira. Então, quer dizer, isso vai dando cancha a ela. Hoje ela é professora universitária. Olha só que orgulho. A Luciana, ela foi nossa estudante, nossa aluna na universidade. Ela começa a militância dela e faz 3 anos aí de presidência na Cojade. E agora, esse ano, ela vira professora universitária. É assim, a gente olha para essa trajetória com uma gratidão e com um orgulho muito grande, né, cara? E a gente quer que ela vá multiplicando isso. Que ela faça a mesma trajetória com todo mundo que está chegando. Né? Isso que acolha, que possa motivar. Isso é realmente um negócio que deixa a gente gratidão. Além das estruturas físicas, além de toda essa... Às vezes eu posso falar, ficar abstrato, mas aí a gente usa o exemplo real do que está rolando. E, pô, apesar de toda a dificuldade, olha só o que tem acontecido. Né? Isso é fundamental. Agora a gente está apresentando um trabalho digital. Nós vamos, Vitor, diante dessa dificuldade que a gente acabou de conversar, nós estamos produzindo conteúdo de apoio à internet. Uma comissão que está sendo capitaneada aí pelo Abraão. Nos próximos dias a gente vai anunciar todo o nosso trabalho, tanto de vídeo quanto de cartilha digital, para que a gente se proteja no celular, nas redes sociais, então duplas verificações, mecanismos de rastreio, mecanismos de denunciação, então formas de atuação. E essa rede de digitalização tem por objetivo criar um banco de dados que nos aproxime. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para se comunicar entre si e a gente sente a necessidade de automação dessa comunicação. Uma estrutura melhor da OAB nas redes sociais, uma estrutura melhor da OAB em grupos de WhatsApp, uma estrutura melhor da OAB enquanto site regionalizado. Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas também tenham mecanismos e saibam mais onde a gente está trabalhando. E quando a gente consegue falar mais sobre o nosso trabalho, a gente consegue sensibilizar, estimular, trazer mais gente. Né? Obviamente que, como qualquer espaço de política, e quando eu falo aqui de política, não é a política partidária, mas a política social, de debate, também, de teses, antíteses e discordâncias, muita gente não concorda com a gente. Né? E isso é maravilhoso porque a gente vai de forma legítima e vai disputando os espaços e graças a Deus, nos últimos anos, Deus tem nos abençoado e reconhecido a seriedade com que a gente tem tratado essa matéria. Com certeza, mas existem também muitos casos muito sensíveis em relação ao trabalho do advogado, inclusive antes, quando nós decidimos, né, estender o convite a você participar aqui do nosso podcast, a gente fez uma pesquisa e tem uma cola aqui, olha só, a luta contra o abuso de autoridade com relação ao trabalho, exercício da advocacia, quais têm sido os desafios, doutor Rodrigo, e como tem sido a atuação da OAB, especificamente em relação a Marabá, nesse sentido, para que o exercício da advocacia seja respeitado? Olha, a gente, nacionalmente falando, a gente conseguiu enquadrar a violação das nossas prerrogativas como crime. Né? Então, essa compreensão ela é muito clara para nós hoje. Então, esse tipo de abuso, não só contra a advocacia, ele também é hoje tipificado no sistema penal nosso. Então, estamos vigilantes processualmente em relação a isso. A gente tem agora uma atuação de prerrogativa e de ética em conjunto. O que eu notei no nosso primeira caminhada? A gente teve braços de divisão institucional e a gente precisava integrar esses braços. Então, hoje, se o colega for ver, se você pesquisa o nosso Instagram, você vai ver aí plantão da comissão de prerrogativa, plantão da comissão de ética, e-mail de protocolo só para processo. Então, o colega, quero fazer uma denúncia. Às vezes, você não tem, você é protegido pelo sigilo nosso. Nossa legislação também tem toda uma rede de capitulações que te protege, para que nós, pessoa jurídica, institucionalmente, possamos te blindar numa possível violação. Nós possamos estar atento. Obviamente que isso é um desafio, né? Essa rede de tensão, por vezes nós temos ali exageros, violações, e aí nós temos mecanismos de sanção, né? Tanto diante da gravidade, da proporcionalidade. Então, por exemplo, o desagravo. O desagravo público é um mecanismo
que, por exemplo, nós utilizamos na rede estadual, incluindo aqui em Marabá, num caso recente que teve uma violação do direito de uma mulher grávida, de uma advogada grávida, fazendo sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós mobilizamos toda a estrutura estadual na proteção da defesa de gênero da advogada, naquele momento mãe, né? Teve ali seus direitos profissionais cesseados, adiamentos, enfim, toda uma rede de discussão que foi amplamente. E aí, Vitor, esse trabalho também para diminuir os abusos, ele é um trabalho de nós estarmos presentes nas instituições. Eu tenho muito claro na minha mente que nós, gestores da OAB, nós temos que rodar, nós temos que estar no tribunal. Né? Ontem eu estava no Fórum Civil, hoje nosso pessoal, agora nesse momento, estamos aí na Justiça Federal. Né? Então, assim, a gente, semana passada estávamos em Belém no encontro estadual, nós temos que dizer regionalizadamente quais são os nossos problemas, se colocar à disposição, está aqui, porque esse diálogo ele também é inibitório. Quando a gente está presente, as instituições, as pessoas sabem, opa, a gente tem uma referência ali, ó. Pessoal, se a gente fizer aqui, isso inibe, né, muito, muito grande. Às vezes, temos aí casos que não dá muito. Então, nós temos que preparar essa segurança e também temos no braço de procuradoria. Nós temos advogados só para isso dentro da OAB. Então, a gente tem demandas judiciais estruturantes, como, por exemplo, discutir a violência obstétrica em Marabá por meio do processo judicial, e nós temos acompanhamentos mais individualizados de casos judiciais em que advogados também solicitam. Com relação a esse abuso de autoridade, se dá, logicamente, no Brasil, muitos casos recorrentes, imagino eu, com certeza, inclusive também de autoridades policiais com relação a essa relação. Deve ser uma relação de parceria, né? Eu acho que o advogado ou o policial, enfim, as instituições devem trabalhar em parceria em defesa do cidadão. Olha, Vitor, tocaste num ponto que é um ponto de grande desafio para todas as instituições do sistema de direitos, né? Que é fazer com que a gente se una e práticas violadoras de todas as instituições multilaterais não sejam perpetradas. A gente tem algumas situações em relação ao sistema de forças policiais. Mais especificamente, no sistema prisional, existem uma sequência nos últimos anos de reclamações da advocacia no trato do exercício da advocacia criminal. Então, a gente encontra dificuldades e, em grande momento, assim, com todo respeito às instituições, mas, assim, em defesa sincera da nossa atuação da advocacia criminal, que recebe toda a minha solidariedade desde já, em vários aspectos nós somos maltratados. Essa que é a verdade, né? Então, estruturalmente, nós estamos ali, sabe, tentando, buscando, falando, organizando. O gestor do sistema prisional já esteve lá na nossa sede em Belém, coletivamente. Nosso presidente estadual agora esteve com ele de novo. A gente já, nos últimos anos, para manter o diálogo. A gente, nos últimos anos, já recebeu algumas portarias nos impedindo de estar nas casas penais, que é quando nos impede também de exercer o direito de defesa dos custodiados que lá estão. Nós conversamos aqui sobre o direito fundamental, que é de todo mundo. A advocacia não pode ser confundida com qualquer tipo de atividade criminosa, né? Acho que esse não é o padrão e não pode generalizar atitudes, né, práticas. E aí a gente tem na nossa casa, na nossa sede aqui em Marabá, um parlatório virtual, que é uma ferramenta que utiliza a tecnologia, videochamadas, para que os advogados atuem dentro do sistema prisional. Essa ferramenta tem sido também bem polêmica nos últimos meses, porque assim, a gente tem problemas de internet nas casas penais. E aí tu prejudicas o direito de defesa, tu prejudicas o relacionamento com a advocacia criminal, tu prejudica o direito das pessoas que estão lá de ressocializar-se, porque o estudo, né, eles estudam, fazem ENEM lá dentro. Então, as pessoas que estão saindo de lá, a gente tem mecanismos de justiça restaurativa, né, de justiça social, para que essas pessoas não voltem a cometer crime. Né? É um exercício coletivo. Quando o advogado precisa ouvir o cliente dele até para acompanhar o processo, tem essa dificuldade também. Aí, então, assim, esse negócio da internet é um negócio crônico nos últimos meses. Assim, no meu ponto de vista, eu vou usar uma palavra mais dura, mas para mim é absurdo, cara. Absurdo. Hoje, a gente ter justificativas assim. Então, a gente, nos últimos anos, tem tido algumas experiências que não foram agradáveis. Então, por exemplo, ano passado eu fui para Belém. A gente teve que entrar com mandado de segurança na Justiça Federal para poder trabalhar no sistema prisional. Então,
assim, é luta, né? É luta, mas do ponto de vista do diálogo, a gente sempre busca o diálogo muito respeitoso. Obviamente que nem tudo é ruim, nós temos práticas, por exemplo, a gente teve escritório social em desenvolvimento, que são custodiados, que trabalham no mercado social do trabalho aqui. Então, por exemplo, a construção da ponte, um asfaltamento, colocação de construção civil. A gente está com outros projetos aí com a vara de execução penal também, de fazer estruturas. Estava conversando com o doutor Caio recentemente, da gente se unir, fazer projetos e os valores arrecadados em processos, em parte, construir estruturas para que os custodiados formulem materiais de construção para o município. Então, isso vem sendo construído pelo judiciário, pelo sistema prisional, pela advocacia, com amplo apoio. Então, essas práticas são legais pra caramba. Então, a gente se hermana nisso. Algumas dificuldades e assim, a gente pede pro governo do estado tratar bem a gente, né, mano? Porque tá bom já. Já tá bom. Vamos ao breve intervalo comercial. Tá muito bom o bate-papo. Bom demais, bom demais. As pessoas que nos acompanham aí, todos sabem, tem um público já que tá, legal. já acessa, já acompanha pela própria TV Vitória. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos. Aguarde aí. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Ao adentrar a Savassi, você se depara com uma coleção verdadeiramente encantadora, repleta de opções que certamente agradarão aos mais diversos gostos e estilos. Cada peça foi selecionada com extremo cuidado, pensando não apenas na qualidade e beleza, mas também na mensagem de amor e gratidão que cada presente pode transmitir. Savassi, você mais linda de Savassi. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará. Sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins. Movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense.
voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Pode Ver, o podcast da TV Vitória, neste de 31 de maio, último dia do mês de maio. O mês de maio parece que não ia terminar nunca mais, 72 né? de maio. 72 de maio. Mas, enfim, estamos aqui, último dia de maio, amanhã, 1º de junho. Estamos aqui recebendo o Dr. Rodrigo Botelho, presidente da subseção OAB Marabá. Discutimos já vários assuntos aqui referentes não só à atuação do advogado, mas também como a importância da OAB frente às questões sociais também. Um assunto que a gente acompanha em vários momentos aqui no município de Marabá e no Brasil como um todo, a violência física contra o advogado, contra a atuação do advogado, doutor Rodrigo. Que em Marabá mesmo já vimos alguns casos, né, sendo cometidos, uma ação ou outra do advogado. Muitas vezes algumas pessoas se sentem, na verdade, eles acreditam que sejam prejudicados com a atuação do advogado, pessoaliza tudo isso e às vezes comete algum tipo de delito ou crime contra o profissional. Como é que a OAB, historicamente, tem se posicionado, tem atuado em relação a esse problema? Vitor, é preocupante, né? Nós estamos preocupados, assustados com essa violência. Uma violência que a todo momento no país inteiro tem vitimado colegas, alguns colegas vitimados com resultado morte, tragédias, assim. E a nossa profissão é uma profissão de risco, né? Por mais que a gente ainda precise desse reconhecimento na esfera do trabalho, na legislação do trabalho, isso já passou da hora. Então, estruturalmente, a gente precisa fazer força no Congresso Nacional para estruturar melhor isso. Acho que passa por uma força mais mobilizada da advocacia, sabe? No Conselho Federal do OAB, nos conselhos seccionais, para que a gente tenha, de fato, uma mudança na proteção das nossas vidas, porque essa impunidade, essa banalização, ela não pode continuar. E a gente está vendo que isso está se acelerando, né? Então, práticas, por exemplo, muitos advogados têm a compreensão de que a gente precisa ter porte de arma, tem projetos de lei em trâmite nesse sentido, né? Há exemplo aí de profissões magistratura, profissões do Ministério Público que tem concessões nesse sentido. A gente tem grupos grandes de profissionais no país inteiro que defendem esse direito da advocacia. A advocacia bem também na temática criminal, né? Então, se for pensar, você está num relacionamento de defesa de direitos de sistemas complicados, né? Você tem aí o governador do estado agora, o governador Helder deu uma declaração forte sobre coibir o avanço das associações criminosas. Associações criminosas que se... O Estado realmente tem que tomar uma atitude em relação a isso, né? Uma criação, ele usou a palavra assim, de coalizão nacional, né? De coibir organizações criminosas. E se você for ver, você tem aí porque ele justifica que essas associações são coordenadas e está faltando coordenação para nós. Então, a advocacia, ela paga muito porque ela está na linha de frente, efetivamente, né? Efetivamente, quando a gente tem o reconhecimento de uma autoridade pública das mais importantes do Brasil, com essa importância que o governador Helder tem hoje, né, de mobilização internacional, fazer uma fala dessa, a gente fica assim, mais assustado ainda, porque nós realmente somos uma das principais vítimas, né? Junto com as forças policiais também, que tem um grau de violência grande contra elas, mas a advocacia tem sido alvo e nós precisamos de providência, de grupos de defesa, precisamos de uma atuação institucional também nossa, que realmente em âmbito mais organizado, estrutural, a gente possa fazer mais força, sabe? Politicamente mesmo, aí sim, nas casas de lei, nos congressos, a gente tem projetos também em tramitação, temos ido, e realmente sensibilizar a sociedade dessa não pessoalidade, né? Também treinar os colegas para que se protejam e também tenham redes de denúncia em qualquer sinal. Às vezes a gente também pode identificar agressões, bandeiras que podem ocasionar gatilhos, preparos também de prevenção, né? Não culpabilizando o advogado por conta de uma violência, mas eu acho que a gente
precisa achar mecanismos de proteção também entre nós, de atuação, né? De gestão desses casos onde dá um problema, cautelas em manifestações mais públicas, entrevistas. Acho que técnicas de comunicação para que essa pessoalidade ela também não seja incentivada por nós, né? Eu venho de uma geração, Vitor, na graduação do Direito, em que era muito bonito brigar. Então, a gente, na graduação, era assim, ó, advogado bom, advogado brigando, né? Tu bota tua toga, fala alto, aquela coisa, se une aos movimentos sociais. A liturgia, né? Você faz grandes discursos emocionados, aquela tradicionalidade. E hoje, a gente tem visto um código de processo civil. Desacelera. Hoje, a gente tem visto um mundo diferente, um mundo mais violento, né? Um mundo mais violento, então nós não podemos ser peito de aço do mundo, né? Porque não dá, nós estamos pagando mesmo com isso. Nós precisamos agir com estratégia. O Código de Processo Civil nosso diz que nós devemos, é um dever nosso, social, advogados, parte, magistratura, Ministério Público, Defensoria, estimular conciliações. E essas conciliações, elas não podem ser somente no processo judicial, ela tem que ser na nossa vida, né? Nós precisamos ser conciliadores por conta desse problema de violência. E aí a violência também tem origens no nosso problema educacional, num problema de uma política também, às vezes, de ódio no mundo virtual. Isso é muito mais fácil tu brigar com alguém na internet, em grupo, ou quando tu não tá vendo, do que tu tá brigando com a pessoa assim. Então essa distância também, ela tem mas às vezes a pessoa tem coragem de falar alguma coisa através das redes sociais, mas pessoalmente não tá. E eu vejo assim, Vitor, porque um padrão, eu administro grupos de Zap, e o pessoal que tá aqui com a gente em Marabá sabe que, gostando ou não, a gente é muito presente no nosso grupo, né? Acompanha as mensagens, né? Faça a gestão, busca informações, o pessoal tira dúvidas, enfim, às vezes tem discussão, e é isso mesmo, né? E eu vejo que o ambiente digital, ele, principalmente em grupo e tal, até mesmo entre nós, assim, às vezes ele fica acelerado, porque é no digital, né? Porque se fosse assim, de frente nós, uns com os nossos, a gente ia pegar mais leve. A gente ia continuar assim, dando os apontamentos, mas a gente ia pegar mais leves uns com os outros, sabe? E aí, como melhorar isso também, né? Também assim, experimentos, ciências, tentativas nossas. Então, buscar apoio, buscar controle da sociedade, buscar capacitação nossa, buscar força política para fazer as legislações nos darem mais condições de trabalho, reconhecer a nossa importância na sociedade. A nossa profissão tem sido importante historicamente, né? Conversamos aqui mais de 90 anos de OAB, mas a gente tem visto uma síndrome de violência discursiva contra nós, sabe? De banalização das nossas atividades. Advogado tem uns bordões que eu não vou repetir aqui, sim, obviamente, de violência, mas a gente precisa realmente ser intolerante contra essas práticas de ódio. Eu realmente não gosto de presenciar, não gosto de ler, não gosto de ver, e sou militante de práticas de ódio também contra a nossa profissão, porque a nossa profissão ela é uma profissão de resolver conflitos. Basicamente também, nós achamos que para resolver o problema da violência generalizada, não só contra a advocacia, mas também contra grupos da sociedade vulnerabilizados, sim, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, né, as pessoas mais pobres no geral, nós precisamos ter uma rede de eficiência de processos também mais rápida. A gente tem algumas iniciativas extrajudiciais, então a abertura mais ativa dos cartórios, um espaço ainda que eu acho que a advocacia não ocupou na sua plenitude, não despertou para a oportunidade, mas esse é um outro trabalho. Mas a gente vê ainda também a morosidade do processo judicial também contribuindo para essa violência, porque quando o processo se resolve mais célere, o violador de direitos ele tem o cumprimento de uma decisão do Estado de maneira mais efetiva. Quando o processo ele demora mais, a pessoa que está violando direitos ela tem uma impunidade maior. Né? Isso que me chama também muita atenção. Infelizmente, nosso horário está terminando, mas o que me chama muita atenção é essa demora em muitos processos a serem analisados, julgados, sabe? Essa morosidade que a gente vê
que acontece, infelizmente, atrapalha muito o trabalho em relação à solução de casos que muitas vezes podem ser casos resolvidos mais com celeridade. Atrapalha. Atrapalha. Nós fizemos uma pesquisa agora de quantidade de processos em Marabá, de arrecadação dos processos, de custas processuais e de meta do CNJ, em que nós só ficamos atrás de Belém, no estado inteiro. E a gente agora que vai ganhar uma nova vara civil, né, uma nova unidade, vamos ter mais juízo e tal. Conseguimos classificar a nossa comarca para a terceira instância. Então, assim, ainda como eu te falo, a gente cresce muito. Nos últimos 10 anos aqui tem uma multiplicidade de ensino, né? 4 faculdades, né, a gente é o segundo lugar do estado em demandas assim de saúde, até violência, demandas básicas, direito de família. E ainda a rede de solução de conflitos ainda precisa acelerar. Precisamos ter mais gente pressionando, né, nesses espaços de poder aqui da nossa região. E aí é a ação da OAB também nessa pressão, né? A gente gosta de mobilizar, de se meter nas coisas. Não tenha dúvida. De morosidade, de omissão, não vai ser. A gente vai estar marcando em cima. Vai estar marcando em cima. Doutor Rodrigo, estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Agradecer demais pelo aceito do convite feito a você. Vamos deixar você à vontade aí para as suas considerações finais, agradecimentos. Fique à vontade. Obrigado. Passou muito rápido, né? A gente conversou rapidinho, uma hora já. Tanta coisa para falar ainda. E chama a gente de novo, chama outros times nossos aí das comissões. Obrigado à imprensa, é fundamental. Esse é um espaço livre, vocês me deixaram muito à vontade. E eu adoro conversar sobre a OAB, né? Sou suspeito, sou um cara que realmente vivo a OAB, meu núcleo familiar vive, meu núcleo profissional no meu escritório vive. Eu tô fora no momento de lazer, a OAB aparece no momento de debate, não tem jeito. E a gente faz isso com realmente, não de politicagem, de nada, mas de uma política séria, direta, legítima, de ocupação de espaço e de segurança. A gente acha que pode ajudar e acha que está ajudando. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos os advogados aqui de Marabá e do Brasil, logicamente, né? Tenho uma sobrinha em Paraupebas que é advogada, tem um filho formado bacharel em Direito, vai fazer a OAB esse ano, se Deus quiser. Aos meus amigos que se formaram advogados esse ano, aí o Calil, gente boa aí, o Luciano, só gente boa. Um abraço para todo mundo aí, gente. Fiquem com Deus. Estamos na área, tá? Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. E nós vamos ficar por aqui. A todos um excelente sábado, excelente domingo, excelente final de semana, excelente almoço para todos. Compromisso marcado para o próximo dia 7 de junho. Próximo sábado, vamos receber aqui a presidente da Associação dos Moradores do Bairro Cabelo Seco. Só falar Francisco Coelho, mas é Cabelo Seco. O pessoal gosta de falar, Cabelo Seco, lá que vai estar fazendo 127 anos de fundação do bairro. E a nossa querida Blana vai estar aqui conosco falando um pouco dos projetos aí de restauração de muitas coisas, projetos, ações, enfim. Então, esperamos você próximo sábado. Fique com Deus, fique na paz. Um ótimo final de semana. Valeu.